Qual cristão nunca foi questionado por conta da confiabilidade das Escrituras? Alguns dos questionamentos são: a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia é um apanhado de histórias fictícias e mitológicas, a Bíblia não pode ser um documento confiável. Todas essas objeções são muito comuns e é por isso que nesse vídeo de hoje eu quero te ajudar com alguns argumentos que você pode usar para derrubar essas objeções acerca da confiabilidade das Escrituras. Por isso, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai ser de grande ajuda para que você possa combater essas falsas acusações quanto à confiabilidade da palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu sou Tiago Rodrigues, pastor e professor de teologia, e sim, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Antes de entrarmos nesses argumentos, imagine ser perseguido durante muitos anos, forçado a mudar de lugar, de cidade, de casas, sob o manto da noite. Agora, imagine você ser traído por um amigo, por aquela pessoa que você diz que está ao seu lado o tempo todo, que você alega uma lealdade independente de qualquer coisa. E no final de tudo, você ser preso, ficar debilitado por conta dessa prisão, ser levado a um julgamento arranjado. E a sentença? Morte lenta, estrangulamento e, é claro, ser queimado numa fogueira. Mas qual foi o crime hediondo, então, dessa pessoa? Foi traição contra o rei, contra o seu país? Não. Foi terrorismo? Também não. Foi assassinato de crianças, de mulheres, ou talvez de um povo inteiro? Muito menos. O crime de William Tyndale foi apenas traduzir a Bíblia para o inglês, para a língua do seu povo. Então vamos pensar juntos. Por que um livro que prega justiça, paz, integridade, ele foi e ainda é o livro mais atacado da história da humanidade? Se esse é um livro que tantos que alegam ser irrelevante, por que ele é tão perseguido? Por que ele é tão queimado ao longo da história? Quando nós olhamos para toda a história da humanidade, a gente percebe imperadores romanos, a gente percebe governos marxistas, comunistas, que tendem a proibir a leitura da Bíblia. Muitas vezes também queimaram, a gente sabe disso, no início do século XX, nas revoluções que aconteceu, muitos países queimaram as Bíblias. E hoje ainda tem muitos outros países que proíbem a leitura e a distribuição das Escrituras. Então, se a Bíblia é tão irrelevante, por que essa proibição? Mas aqui está um paradoxo muito interessante. Por que o livro mais menosprezado do mundo ainda possui uma demanda tão impressionante? E a resposta certamente vai te surpreender. Agora veja, quanto mais as proibições das Escrituras e principalmente a perseguição àqueles que creem nas Escrituras, mais se acirra, mais essa oposição falha miseravelmente. Veja que dado impressionante. De 1997 a 2002, as Sociedades Bíblicas Unidas distribuíram mais de 3 bilhões de cópias da Bíblia ou também de porções da mesma. E as traduções são um fenômeno muito grande. Em 200 anos, o número de traduções para outros idiomas subiu de apenas 68 para 2.426 traduções em idiomas diferentes. Como que um livro que demorou cerca de 1.500 anos para ser escrito, por mais de 40 autores diferentes que não se conheceram nem sempre viveram no mesmo tempo, e muitas vezes falavam até línguas diferentes, não apenas sobreviveu a todos esses ataques ao longo do tempo, mas conseguiu manter uma consistência e uma integridade textual como nenhum outro documento no mundo. É isso que eu quero trazer para você agora. Alguns argumentos que vai te ajudar a defender a sua fé, a mostrar que a palavra de Deus ela é tão consistente e tão verdadeira quanto qualquer outro tipo de documento histórico validado pela sociedade, pela humanidade. Então se prepara, porque agora juntos nós vamos entrar em alguns fatos históricos que vai comprovar tudo isso. E também vai mostrar que a Bíblia não é um livro comum. A gente sabe que a Bíblia foi escrito em hebraico, aramaico e grego, majoritariamente em hebraico, é claro. É um livro
que não é apenas um livro, é uma coletânea de 66 livros e que nela abrange vários gêneros literários diferentes. Por exemplo, históricos, poéticos, proféticos, narrativas, doutrinários, apocalípticos e vários outros estilos literários diferentes. Mas a pergunta é, como que a gente pode ter certeza de que a Bíblia que nós temos em mãos, ela pode ser confiável e que os textos que nela contém são próximos ou são pelo menos parecidos com as cópias mais antigas, visto que todas essas cópias foram feitas à mão? Para respondermos isto, a gente precisa submeter a Bíblia a 3 testes cruciais que são feitos a documentos para sua validação. O primeiro é o jogo dos números. Quantos documentos existem? Nós temos mais de 20.000 fontes que nos ajudam a montar completamente todo o Novo Testamento. O rival mais próximo da Bíblia é a Ilíada de Homero, que possui apenas 643 cópias. Outras obras, como a Guerra Gaulesa de César, têm apenas cerca de 10 cópias. Isso é, a Bíblia ganha o jogo dos números muito facilmente. O segundo teste é da proximidade temporal. Qual a diferença de tempo entre a cópia e o original? O manuscrito mais antigo do Novo Testamento data de aproximadamente 300 anos após o original, com fragmentos ainda mais próximos do primeiro século. Agora vamos comparar com as obras que nós aceitamos sem qualquer questionamento. O manuscrito da Guerra Gaulesa de César data de cerca de 1000 anos após os eventos relatados nessa obra. O intervalo de tempo da Bíblia é incomparavelmente menor. O diretor do Museu Britânico, Frederick Kenyon, concluiu a autenticidade e a integridade geral do Novo Testamento como documentos que podem ser totalmente considerados. E ele diz que toda essa documentação ela pode ser finalmente constatada. O terceiro teste é a precisão das cópias. Aí a pergunta que fica é, será que os copistas então não erraram na hora de copiar à mão? O povo judeu copiava os seus documentos de forma muito meticulosa, com técnicas específicas para diminuir qualquer tipo de erro entre essas cópias. Esses mecanismos eram elaborados de uma forma muito minuciosa para que não houvesse divergência doutrinária entre um documento e outro. Vou dar aqui para vocês um exemplo muito impressionante. Um manuscrito de um capítulo importantíssimo encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, que era 1000 anos mais antigo do que a cópia mais antiga, tinha apenas uma palavra em dúvida. E mesmo assim, essa palavra não alterava o significado final de toda a passagem. Por isso, podemos afirmar categoricamente que nenhum documento antigo chega perto desse grau de consistência. Mas é claro, o maior obstáculo para que as pessoas creiam que a Bíblia é um livro real, um livro de fato, nem sempre vai ser a história ou a precisão histórica desse documento, e sim o que a Bíblia afirma. Então, como a gente pode conciliar um livro cheio de milagres com a ciência e a lógica do mundo moderno? A próxima sessão que a gente vai ver aqui junto, ela vai confrontar essas duas visões e vai te mostrar por que rejeitar a veracidade das Escrituras, rejeitar a Bíblia como verdade, é mais anticientífico do que você pode imaginar. Muitos rejeitam a Bíblia por causa dos milagres, dizendo que eles quebram as leis da natureza. Porém, a questão dos milagres, ela não é científica, ela é teológica. As leis da natureza são meramente a nossa avaliação, a nossa visão de como Deus normalmente age e opera. Se há Deus, ele determina as leis. Sendo assim, ele próprio não precisa se submeter a essas mesmas leis da natureza. Porque, afinal de contas, se ele criou essas leis, ele está acima dela. Porque o ato criacional visa ser logicamente dessa forma. Aquele que cria está acima da coisa criada. Em 1984, alguns cientistas muito proeminentes no meio científico declararam à revista The Times: não é coerentemente válido usar a ciência como um argumento válido contra os milagres. E sobre aquela ciência que diz que a Bíblia está errada? Primeiro, a ciência
é um processo contínuo de aprendizado. O que é tido como verdade hoje pode ser revisado amanhã. Segundo, a ciência não pode responder os maiores questionamentos humanos. Por que o mundo existe? Qual o nosso propósito? O que nos aguarda após a morte? Em terceiro, nenhum fato científico conseguiu comprovar que a Bíblia está errada. Pelo contrário, a arqueologia tem descoberto cada vez mais evidências de que as histórias bíblicas estão corretas. Povos que antes na Bíblia citava, que muitos diziam que não existia, eles estão encontrando evidências de que esses povos existiram. Um exemplo deles é o povo Eteu ou Hitita, que era o povo de Urias, marido de Batseba, aquele homem que Davi mandou matar para ficar com a esposa. Quarto, gigantes da ciência como Blaise Pascal, Isaac Newton, com toda a controvérsia a respeito da sua história, da sua crença, ele considerava as escrituras como a rocha na qual os martelos dos críticos jamais conseguiram arrancar um único fragmento. Finalmente, a Bíblia é irrelevante hoje? Bom, eu creio que não. Ela fala sobre várias questões morais, sobre drogas, sobre sexualidade, sobre estresse, ansiedade, violência, justiça, sobre vários assuntos que estão em voga hoje na sociedade humana. Por isso, a Bíblia ela é perfeitamente sintonizada com as manchetes dos jornais do mundo inteiro. Não tem nada que a Bíblia não abranja. Por isso, a Bíblia ela não tenta ser apenas um livro de autoajuda. Pelo contrário, a Bíblia não se limita a qualquer capacidade humana. Ela é a verdadeira ajuda do alto. Ela é a palavra de Deus. Ela é a amostra perfeita do Deus que se revela através das Escrituras. Se não fosse isso, a Bíblia seria o livro mais perigoso, mais blasfemo e mais desprezível que já pode ter existido. E se você ainda possui as suas dúvidas sobre a confiabilidade e a veracidade das Escrituras, eu desafio você, coloque você mesmo em prova. E sobre esse vídeo, você acha que ele merece a sua curtida? Se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda também. Dê a sua curtida, clica ali no botão do joinha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este vídeo é relevante e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas. E não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que diz que não crê na Bíblia, que diz que ela não é um documento confiável. Compartilhe também nos grupos da sua igreja, nos grupos de estudo, pequenos grupos, célula, enfim. Me ajuda, compartilhe esse vídeo. E me diz aqui embaixo nos comentários quais dos argumentos dados nesse vídeo mais te chamou a atenção. No mais, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo vídeo.